Bom dia, pessoal. A gente vai ter a primeira conferência do Darwin Day. A nossa colega, colaboradora, amiga, doutora Camila Mazzoni. Ela é brasileira, mas é pesquisadora, é a chefe de bioinformática lá do Berlin Center for Genomics and Biodiversity Research, o BGDIF, um órgão de pesquisa muito importante na Alemanha, em Berlim. E ela vai nos dar uma ideia aqui de como a ciência de hoje, aplicada à conservação, pode trazer novos benefícios, conhecimento. Então, muito obrigado, Camila, por ter aceito esse convite aqui em nome da organização aí do Darwin Day. A gente sabe que vai ser uma conferência sensacional, como foram outras que a gente presenciou. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Eu não tenho certeza se já está aparecendo. Será que alguém pode me confirmar? Tá sim, já, Camila, a gente está vendo. Está aparecendo? Está aparecendo no YouTube também? Tá sim, estou vendo aqui, tá tudo certo. Então tá bom. Bom, obrigada, Fabrício e Joana, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui nesse dia. E algo que a tecnologia nos proporcionou, essa chance de eu estar aqui de Berlim falando com vocês. Então, estou muito feliz. Muito feliz de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, mas principalmente sobre a genômica da conservação. Então, eu vou tentar aqui apresentar em cerca de 30 minutos, vamos ver se vai dar certo. O Fabrício já me apresentou, então eu vou começar direto e depois, se alguém tiver alguma pergunta mais específica sobre o meu trabalho, o meu instituto, eu estou feliz de conversar sobre isso no final também. Bom, falando sobre biodiversidade, todos nós sabemos a enorme biodiversidade que o nosso planeta tem, mas eu queria falar um pouquinho sobre os números. Nós conhecemos hoje em dia cerca de 72 mil espécies de moluscos, 92 mil espécies de cordados, entre as plantas, 358 mil espécies de angiospermas e 1.200.000 espécies de artrópodes. Isso provavelmente é menos de 1/4 de todas as espécies que devem existir de eucariotos. Isso sem falar nos procariotos, que devem existir aí aos trilhões. Então, com essa enorme biodiversidade que nós temos muito pouco conhecimento sobre ela. Mas, infelizmente, nós temos uma grande capacidade de destruição, e de destruição em massa. Essa nossa capacidade, ela já remete a tempos remotos, onde nós temos evidências, aí, a hipótese mais aceita, que no final do Pleistoceno, ao fim da última era do gelo, os seres humanos teriam acabado ou contribuído para a extinção de muitas espécies da chamada megafauna. Principalmente nas Américas, com a chegada dos humanos às Américas, a mudança do clima, a megafauna, a grande maioria dos animais de grande porte foi extinta. Um dos problemas com isso é que a gente não precisa de muito conhecimento para destruir. Isso de forma geral, mas isso também abrange a biodiversidade. Porém, para consertar ou conservar alguma coisa, nós precisamos de muito conhecimento. E esse conhecimento nós demoramos muito e ainda estamos obtendo. O desenvolvimento, por exemplo, do pensamento evolutivo levou milhares de anos. Desde a Grécia Antiga, que nós tentamos, ou até antes, que nós tentamos classificar e organizar os organismos que existem. Mas só no século XVIII, Linneu estabeleceu um sistema de classificação, que é o sistema moderno, que nós ainda utilizamos, que foi aprimorado, mas ainda é utilizado, e nós passamos a conhecer a vida existente no planeta. Mas ainda assim a gente não sabia como essa vida se desenvolvia, como as populações evoluíam, como as espécies surgiam. Foi só a partir das teorias de evolução que nós começamos a entender todo esse processo. A mais importante delas sendo a teoria de Darwin e Wallace de seleção natural, que foi amplamente divulgada por Darwin através do livro A Origem das Espécies, de 1859. Bom, nós sabemos, então, que nós estamos num processo lento de conhecimento da biodiversidade, de como a vida se estabeleceu e evolui no nosso planeta. Porém, nós temos um processo acelerado de extinção das espécies. A 6ª extinção
em massa, que é praticamente causada pelo homem, foi acelerada depois da industrialização, pelo homem moderno. E essas taxas continuam altas. A biologia da conservação, né, foi estabelecida como uma área científica formal somente nos anos 70 do século passado. A biologia da conservação, como área científica, ela abrange diferentes áreas sociais, econômicas e também naturais. Todas elas têm que agir em conjunto para que se possa conservar a biodiversidade. A biologia é, sim, muito importante, ela é importante para o reconhecimento do problema, para o entendimento da vida, né, de como a vida é estabelecida, de como as comunidades, as populações existem, as comunidades existem, as populações interagem entre si. Porém, as outras áreas econômicas e sociais são importantes para estabelecer as ações de fato que vão terminar na conservação da biodiversidade. Então, esse estabelecimento tardio da biologia da conservação, né, ele não conseguiu frear essa taxa acelerada de extinção das espécies. E mesmo hoje em dia, no século XXI, nos últimos 25 anos, o risco de extinção das espécies tem piorado em quase 10%. E, ao mesmo tempo, nós entramos na nova era tecnológica, onde tecnologias de ponta dão a gente possibilidades infinitas e jamais pensadas de fazer todo tipo de estimativas, de análises e de compreensão da vida. Nós podemos e devemos utilizar essas novas tecnologias para acelerar o nosso ganho de conhecimento sobre a biodiversidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma das tecnologias que pode ser usada para nos ajudar a acelerar o ganho de conhecimento sobre a biodiversidade e, assim, nos ajudar a conservá-la enquanto é tempo, enquanto é possível. Eu quero dar uns exemplos, antes de entrar na genômica em si, de outras tecnologias de ponta que já estão sendo utilizadas e aprimoradas para a conservação das espécies. Por exemplo, nós temos aqui a utilização de imagens de satélite para o monitoramento de diversos grupos taxonômicos em largas regiões, a utilização de sensores remotos para o monitoramento de parâmetros ambientais em diferentes tipos de locais, situações e através do tempo, o uso de inteligência artificial para identificação de indivíduos, de espécies ou de um grupo taxonômico através do uso de imagens, que pode ser usado para o monitoramento e também para obtenção de conhecimento básico sobre uma determinada espécie ou ecossistema. Aqui, análise de migração com utilização de drones, que pode ser utilizada para as tartarugas marinhas, mas pode também ser utilizada para grandes mamíferos terrestres na África, por exemplo. E, finalmente, isso só mais um exemplo, o uso de isótopos estáveis, que pode ser utilizado para análise de dieta, por exemplo, para você saber quais espécies um carnívoro está se alimentando, ou um herbívoro ou um onívoro, ou então mesmo qual foi a rota de dispersão de alguns indivíduos, populações ou espécies ao longo da sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre a tecnologia genômica. A tecnologia genômica, ela foi desenvolvida nos anos 2000, já diversos tipos de tecnologia foram desenvolvidas, algumas delas, inclusive, já foram extintas, já não são mais utilizadas. E essas tecnologias, muitas delas de sequenciamento, mas não só de sequenciamento, para serem desenvolvidas, elas usaram uma combinação de biotecnologia, nanotecnologia, química orgânica, biologia molecular e também computação de alta performance, já que a maioria delas gera quantidades enormes de dados, e a bioinformática, que não só para o processamento da própria metodologia em si, das imagens que são geradas, mas também para o processamento de dados que são gerados por cada uma dessas tecnologias. Bom, em menos de 20 anos, nós passamos os custos de sequenciar um genoma humano
de cerca de 100 milhões de dólares para menos de $1.000. Isso é um desenvolvimento incrível, se você pensa na quantidade de tempo que isso foi necessário e as possibilidades que isso abriram para a gente em diversas áreas de biologia, não só no estudo da genética humana. A genética da conservação, ela é uma área que já existe há algumas décadas, poucas décadas, mas que até pouco tempo atrás ela contava com a tecnologia, né, prévia à genômica, métodos associados à genética. A maioria deles eram métodos utilizados para estudos de genética populacional e que utilizavam marcadores moleculares limitados ao número pequeno de microsatélites, por exemplo, ou ou poucos marcadores mitocondriais. Esse número limitado de marcadores moleculares, embora fosse muito útil para responder diversas perguntas, como muitas vezes estabelecer estruturas populacionais, identificar híbridos entre espécies, ou estimar mudanças demográficas ao longo do tempo, eles têm em si uma limitação na quantidade de informação que eles geram. Se nós pensamos nas espécies que já estão ameaçadas, normalmente elas possuem populações que tiveram o seu tamanho diminuído ao longo do tempo, ou através de um bottleneck, né, que foi muito extremo, e fez com que, normalmente, esse bottleneck ou essa diminuição ao longo do tempo do tamanho populacional vai fazer com que exista uma perda da variabilidade genética. Um número reduzido de marcadores moleculares não vai trazer para a gente a quantidade de informação que nós precisamos para fazer as inferências estatísticas. Então, a genômica, ela resolveu parte deste problema, ela criou novos problemas também, mas ela trouxe a possibilidade da gente gerar grandes quantidades de dados, grande quantidade de marcadores variáveis para fazer os mais diferentes tipos de inferências estatísticas. A genômica da conservação, ela pode ser definida, assim, de forma básica, como o uso de métodos genômicos para resolver questões da biologia da conservação. Né? Isso, claro, é muito simplório, né? Uma definição muito simplória, e nós temos que ter cuidado quando dizemos genômica da conservação, porque ela pode ser um método que tem como intuito criar conhecimento básico que pode ou não ser aplicado para a conservação. A grande maioria dos estudos em biologia, em genômica da conservação, não são estudos aplicados, são estudos que geram dados de conhecimento de uma espécie que são, sim, muito importantes, porém não são exatamente aplicados à conservação daquela espécie. Isso seria um passo adiante, e esse passo adiante, ele precisa de todos aqueles outros componentes que eu já mencionei, principalmente das áreas sociais e econômicas. Bom, os tipos de análise, quando nós utilizamos a tecnologia genômica, são inúmeras. Né? Nós podemos, sim, utilizar marcadores em baixa escala, um ou poucos marcadores, mas a diferença aí é que nós podemos analisar centenas ou até milhares de amostras. E essas amostras, elas podem ser amostras complexas, amostras de comunidades. Por exemplo, uma combinação de células de espécies diferentes, células vivas ou células mortas. Né? Nós também podemos fazer uma análise do genoma de representação reduzida através da captura híbrida de certas partes do genoma, ou então de outro... Travou? Que agora eu não sei. Algum slide meu travou? A gente tem um delay mais ou menos de 20 segundos. Então, o que você falou agora vai estar daqui a 20 segundos. Mas acho que é só um delay que está acontecendo e acho que está funcionando sim. Só tem um pequeno delay, mas acho que tá rolando. Tá bom. Então, posso continuar, né? Pode sim, fica à vontade. Tá bom. Bom, então,
Podemos usar ainda marcadores únicos, né, em grandes quantidades de amostras e amostras complexas. Podemos fazer utilização ou análise de uma representação reduzida do genoma através de diferentes técnicas, como a captura híbrida, como digestão do genoma em pedaços, onde ali, por estar analisando regiões, no total, uma região reduzida do genoma, 1%, ou às vezes até menos do que isso, mas representativa da variabilidade do genoma inteiro, nós podemos responder diferentes tipos de perguntas relacionadas à genômica populacional ou a outras questões também biológicas. Hoje em dia, nós podemos considerar sequenciar genomas inteiros para praticamente qualquer espécie conhecida, com qualquer tamanho de genoma e qualquer nível de complexidade e ploidia do genoma, né? Embora, claro que os desafios ainda são grandes, porém os custos já são possíveis de serem considerados dentro de um projeto. E, finalmente, se nós estamos interessados na parte funcional ou diretamente funcional do genoma, como os genes, nós podemos analisar o transcriptoma, as sequências ou mesmo a expressão gênica, né? A diferenciação de expressão gênica entre populações, entre espécies, entre tratamentos, entre situações. Todos esses níveis genômicos, de análise genômica, podem ser utilizados para conservação de diferentes formas. Porém, o primeiro e grande desafio da utilização das tecnologias genômicas é o fato de que elas foram desenvolvidas focadas em espécies modelo. Então, por exemplo, né, para a parte de genética médica ou para uma aplicação industrial. Então, esses organismos modelo, eles representam uma quantidade ínfima de espécies perante a toda a biodiversidade existente. E muitas vezes essa otimização de tecnologias para algumas dessas espécies faz com que elas não sejam diretamente aplicadas para outras. Então, quando a gente trabalha com conservação ou organismos não modelo em geral, é fato que várias dessas tecnologias têm que ser adaptadas. Muitos testes têm que ser feitos e muitas vezes você tem que ter um entendimento ainda maior da tecnologia em si para aplicar para os diferentes tipos de perguntas. Porém, as aplicações são inúmeras. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, já considerando esses diferentes níveis, né, de análise genômica que eu mencionei. Então, com um ou poucos marcadores, nós podemos fazer análise de comunidades, de dieta, monitoramento de espécies ao longo do tempo. Também podemos focar em genes, por exemplo, do sistema imune, e checar a variabilidade desses genes em grandes quantidades de indivíduo e mesmo genes de famílias bastante complexas. Nós podemos usar a captura de DNA de forma não invasiva, então usando pelos, excrementos, ossadas, né, tecidos antigos de museu, né, é uma boa forma de você recuperar a variabilidade que existiu há muito tempo numa determinada população e não existe mais, ou você não pode recuperar mais de indivíduos que estão vivos. As técnicas de representação reduzidas, elas são muito boas para fazer análises populacionais. Com baixo custo, a gente pode fazer análise de diferentes populações com muitos indivíduos. Como eu já mencionei, nós podemos fazer genomas completos hoje em dia de praticamente qualquer espécie. Então, se tem uma espécie que é muito importante, que está sob uma pressão muito grande, né, ela pode ser sequenciada, ela pode ter prioridade, e ali você descobre bastante sobre a evolução dessa espécie, sobre as características dessa espécie, e quanto mais normalmente você sabe sobre uma espécie, normalmente você vai encontrar coisas interessantes, isso traz mais evidência e aumenta o interesse sobre aquela espécie, principalmente se ela tem alguma questão conservacional. E, finalmente, a expressão diferencial e busca por sinais de seleção natural, né? Que quando pensamos em conservação, em unidades de conservação, por exemplo, é muito comum que se busque tentar ver se certas populações têm algum tipo de adaptação importante ao ambiente, e se você achar sinais de que algum tipo de adaptação está acontecendo do ponto de vista genético, isso também é evidência importante para uma priorização, né, de
ações em relação à conservação de uma espécie ou de um ecossistema. Eu vou, então, aqui, nessa apresentação, dar vários exemplos para vocês sobre estudos, né, que usam diferentes níveis genômicos. Esses estudos todos têm um intuito de conservação, nem todos são aplicados, alguns sim, eles já têm uma aplicação quase que direta, e outros eles são estudos básicos, e eles são simplesmente um conjunto de exemplos do que pode ser feito. Existem estudos muito mais abrangentes e importantes na literatura, e se vocês tiverem perguntas específicas sobre estudos que vocês conhecem, a gente pode discutir depois, tá? Então, eu vou começar pelo uso de marcadores únicos ou poucos marcadores, né, esse nível aqui, que é usado para análise de comunidades, dieta e monitoramento, através da técnica que a gente chama de metabarcoding. O metabarcoding de forma geral, embora, de novo, dependendo da sua criatividade, você pode usar para diferentes intuitos, mas, de modo geral, você começa com uma amostra ambiental, faz uma extração de DNA dessa amostra ambiental. A gente considera, muitas vezes, que o DNA tem baixa qualidade, porém, se as células estão vivas nessa amostra, o DNA pode sim ter alta qualidade. E isso são passos importantes que alguém tem que considerar, dependendo da análise que for feita. Quando o DNA é de baixa qualidade, esses barcodes, ou as sequências que a gente vai tentar amplificar, eles têm que ser curtos, porque o DNA está degradado. O que é importante nesses barcodes aqui é como a gente vai usar essas sequências. Essas sequências, elas pertencem a um gene, normalmente, porque na maioria das vezes é um gene mitocondrial, ou então quando é um gene nuclear, ele também faz parte do RNA ribossomal, ou do que a gente chama de operon de RNA ribossomal, e são genes que existem em todos os grupos taxonômicos que a gente quer estudar. Isso que é o mais importante, que você consiga desenvolver primers, né, que vão amplificar pedaços desses genes em todos os grupos, em todas as células ou tecidos que estão presentes naquela amostra e que você tem interesse. Então, esses metabarcodes, eles vão ser utilizados exatamente como um código de barra. São comparados com um banco de dados de referência e, através dessa comparação, a gente tem uma definição taxonômica. Então, o intuito, normalmente, é identificar as espécies que estão dentro de uma amostra. Essa identificação ela vai depender de vários fatores, ela vai depender de quão representativo é o seu banco de dados, ou seja, se o banco de dados tem todas as espécies que potencialmente estão naquela amostra, e também se o seu marcador, se o seu barcode, ele consegue discernir entre espécies diferentes, né? Nós podemos dividir aqui, assim, grossamente, embora você pode chamar tudo de DNA ambiental, né? Tudo pode ser englobado dentro do guarda-chuva, do umbrella do DNA ambiental, mas eu vou dividir hoje entre DNA ambiental e DNA derivado de invertebrados, tá? Que é o eDNA e o iDNA. Eu vou falar com vocês sobre esse iDNA. O iDNA, se vocês pensarem no Jurassic Park, vai ser fácil de entender, porque é a ideia de que um DNA de vertebrado pode ficar preso, contido dentro de um invertebrado. Normalmente porque esse invertebrado se alimentou de alguma parte do vertebrado. Pode ser do sangue, mas pode ser também de excrementos, de uma carcaça, né, de qualquer material orgânico vindo de um vertebrado. Então, o que nós temos feito aqui em Berlim é uma análise de moscas e mosquitos, onde nós coletamos moscas e mosquitos através da cidade, para fazer uma análise de comunidade de vertebrados ao longo de um gradiente de urbanização. Quer dizer, a gente quer ver quanto que o grau de urbanização interfere na comunidade, na diversidade de vertebrados presente dentro de uma cidade e aos arredores de uma cidade. Uma forma de ver isso, né, alguém poderia pensar, seria usando o camera trap, né? Então, se você coloca uma câmera, você consegue pegar os vertebrados. Acontece que isso é utilizado no mundo todo, em ecologia, né? Uma técnica muito comum e muito eficiente também.
Porém, isso é proibido aqui. Você não pode colocar uma câmera que vai tirar fotos aleatórias toda vez que ele detecta movimento, porque a gente mora numa cidade onde tem pessoas e a imagem aqui é muito protegida. Então, nós não temos permissão da prefeitura para colocar câmeras para identificar os vertebrados presentes na cidade. Então, uma forma alternativa foi de utilizar as moscas e os mosquitos que se alimentam de materiais orgânicos de vertebrados e tentar identificar o DNA de vertebrados presentes neles. E foi o que a gente fez. Capturamos as moscas com uma tendinha, assim, e capturamos os mosquitos alimentados de sangue com uma rede. Com os mosquitos, nós conseguimos identificar mamíferos de médio e grande porte, cervos, javalis, raposas e alguns pássaros também. Com as moscas, nós conseguimos identificar o maior número de mamíferos. Isso que eu estou mostrando para vocês é só o nosso projeto piloto. Nós já estamos no meio do projeto, onde estamos analisando 20 pontos ao longo de toda a cidade, num gradiente de urbanização. E com as moscas, nós encontramos desde roedores, 5 espécies de roedores, até os mamíferos de grande porte, além dos mamíferos domésticos também. Mas, além disso, também encontramos diferentes espécies de pássaros e anfíbios. Bom, esse projeto, ele até agora tem sido um sucesso e bem aceito, porque ele é uma forma, digamos, não invasiva para os vertebrados, bastante invasiva para os invertebrados, mas infelizmente ninguém se importa com eles, e que não fere, né, as leis de acordo com a imagem, o uso de imagem de pessoas. Então, nós conseguimos realizar esse projeto aqui sem nenhum problema. Um outro projeto, também utilizando a técnica de metabarcoding, que eu queria compartilhar com vocês, a gente está no meio do processo de gerar os dados, eu já tenho alguns resultados, mas eu não tive tempo de preparar aqui para vocês, mas é um projeto muito bonito, com análise de dieta de hienas na Tanzânia, em um parque na Tanzânia, onde existem várias populações de hienas, e ao redor desse parque existem várias fazendas, né, com os nativos tendo lá o seu grupo de gado, diferentes espécies de animais domésticos, né, que eles usam para subsistência e também para vender. E isso começa um conflito entre o homem e a vida selvagem, onde, claro, o homem sempre vai ter medo de que um mamífero carnívoro vai atacar, né, os seus animais domésticos e ferir ali a sua subsistência. Então, é muito difícil você provar que uma hiena está ou não se alimentando de animais domésticos. Mas uma das formas encontradas foi através da utilização do DNA presente nas fezes das hienas. Então, o aluno de doutorado, ele coletou fezes de hienas, ele conhece cada hiena presente naquele parque, ele coletou, a gente tem fezes de mais ou menos 500 hienas, e analisamos todas elas, e eu posso dizer nos resultados preliminares que menos de 1% das hienas têm traços de animais domésticos nas fezes. A grandíssima maioria está se alimentando de animais da fauna nativa, então, animais silvestres. Então, esse conflito, agora, nós podemos dar uma informação importante, né, para os fazendeiros de lá, para dizer que eles não precisam se preocupar com as hienas e eles podem, sim, e devem fazer um acordo com o governo para receber uma compensação sobre aquela porcentagem pequena de animais domésticos que são perdidos por conta das hienas que se apresentam ali. É um custo baixo para a gente resolver um conflito que poderia gerar um problema. Ops. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Relaxa, Camila, tudo certo. Fechou aqui meu PowerPoint, não sei porquê. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Aham, dá pra vê-la compartilhada. Dá pra ver, né? Dá sim. Peraí, tem que passar pra frente.
Ok. Então, bom, espero que dê ainda para acompanhar. Tá. A próxima metodologia que eu gostaria de apresentar é uma das metodologias de representação reduzida do genoma, né? Essa tecnologia, na verdade, é uma gama de protocolos gigantesca que está sempre crescendo, de novo, porque a genômica, na verdade, é algo que está em desenvolvimento, e cada laboratório consegue gerar diferentes protocolos e se adaptar à própria realidade do laboratório, das espécies com as quais elas trabalham, né? Então, essa gama de protocolos que existem, no final das contas, eles têm o mesmo intuito, né? Que é reduzir a representação do genoma e gerar variabilidade que é homóloga, né? Que é comparável entre muitos indivíduos de diferentes populações ou espécies. As aplicações desse tipo de metodologia são muitas, né, dentro da área de ecologia, evolução e também conservação. Por exemplo, para definição de unidades de conservação, né, para análise de adaptação, sinais de adaptação ao longo do genoma, filogenômica, né, filogenia dentro de, principalmente, espécies mais próximas, não filogenias profundas, análise de introgressão, filogeografia, análise de estruturação populacional, estimativa de tamanho populacional, né, e comparação entre populações, e também análise de níveis de endocruzamento, que é muito relevante para estudos ligados à conservação. Existem diferentes protocolos, mas a grande maioria deles é baseado na digestão do genoma em pedaços pequenos. Essa digestão, a importância dela, ou seja, qual foi o método que esse genoma vai ser quebrado, é que isso seja feito de forma sistemática e que seja reproduzível. Se isso for feito desta forma, a gente vai poder sempre gerar as bibliotecas. No final das contas, a gente tem bibliotecas genômicas para cada indivíduo, que são comparáveis umas às outras, né? É sempre esse o objetivo. Nós usamos uma dessas técnicas, chama DD-RAD, ou Double Digest RAD, para fazer análise da variabilidade genética em tartarugas marinhas. Existem 7 espécies de tartarugas, todas elas são ameaçadas em algum nível. 5 dessas espécies têm uma distribuição global, e nós tivemos acesso a diferentes indivíduos, amostras de populações dessas 5 espécies. Nós fizemos uma análise de variabilidade genética e descobrimos que a tartaruga verde ela tem o maior grau de variabilidade genética entre essas 5 espécies de tartarugas. Porém, quando se compara isso com o grau de variabilidade genética dos outros vertebrados, isso é baixíssimo. A tartaruga verde já tem um grau de variabilidade baixo. As outras tartarugas, comparativamente aos outros vertebrados, têm um grau de variabilidade muito baixo. Essa questão não necessariamente é um problema, né? O próximo passo, a partir do momento que você encontra uma variabilidade genética baixa em certas espécies ou populações, é se fazer a pergunta de se isso é natural, porque pode ser uma questão evolutiva, né? As espécies evoluíram, as linhagens evoluíram dessa forma, ou pode ser um desenvolvimento artificial através desses bottlenecks, porque as populações estiveram sob grande pressão, né? Tartarugas têm todo tipo de ameaça que se pode imaginar, desde a pesca, né, onde não pesca de tartaruga, mas a pesca de peixe, onde elas acabam sendo capturadas, mas também tem coleta de ovos para alimentação, tem a destruição das praias, onde elas se reproduzem, tem muitos tipos de ameaças diferentes, e elas são protegidas praticamente no mundo todo. Junto com o Fabrício, né, eu tenho vários projetos em colaboração com o Fabrício Santos e a Larissa Arantes, que foi aluna de doutorado do Fabrício. Nós fizemos uma análise de híbridos de tartarugas no Parque de Abrolhos. Esse é um trabalho que está para sair, está praticamente aceito. Essa análise que nós fizemos com a metodologia de representação reduzida, ela foi feita em conjunto com o pessoal do Parque de Abrolhos, que fez o monitoramento do sucesso reprodutivo de diferentes ninhos, e o que nós fizemos foi identificar os ninhos de híbridos,
aqui em cinza, e também os filhotes, né? Que tipo de hibridização que esses filhotes tinham. Então, vários desses filhotes, eles já não eram nem primeira geração de híbrido, eles já eram retrocruzamento de híbridos com uma das espécies. Hibridização na conservação pode ser uma questão importante, né? Mas, primeiro, quando a gente encontra evidências desse tipo, né? Essas evidências são importantes, mas elas indicam a necessidade de muitas outras pesquisas para você entender, de novo, se isso é algo natural e é algo da qual ela pode se recuperar, ou se isso é algo que está sendo artificialmente inflado e pode se tornar um problema conservacional. Então, nós geramos umas primeiras evidências e, dali em diante, os parques, os programas envolvidos na conservação de tartaruga, né, eles vão ter essa informação para dar os passos seguintes e também em colaboração com os pesquisadores tentar entender um pouco mais esse processo. Com os dados que nós geramos de representação reduzida, além da identificação de híbridos, que a gente pode ver aqui, nós identificamos milhares de posições variáveis ao longo do genoma que podem ser usadas para fazer pequenos ensaios, né, dependendo da pergunta, e conseguir tentar identificar populações, espécies, da forma mais barata possível, né, fazer ensaios que sejam acessíveis para diferentes países ou diferentes pontos de controle, por exemplo, comércio ilegal de produtos de tartaruga, né? Então, toda essa geração de dados de larga escala, mas não só de larga escala, mas dados confiáveis, é muito importante para você ter em mãos possibilidades de gerar ensaios que sejam mais eficientes possíveis e pouco custosos também. Nós temos aplicado, e aqui são só alguns exemplos, essa mesma técnica para diferentes espécies com diferentes tipos de questões conservacionais, né? Aqui eu estou apresentando várias da América do Sul, então um projeto que já está publicado com o Fabrício, com os peixes-bois e hibridização também. Nós temos feito análises com várias espécies de primatas para de espécies, de subespécies, aves da Patagônia, também altamente ameaçadas, que não se sabe exatamente se existe uma população só ou são várias populações, né? Nós geramos quantidade de dados para tentar responder essa pergunta. E um dos projetos assim, mais em larga escala, ou abrangentes, ou de longo prazo que eu tô participando, que são com as preguiças, que vai ser o próximo ponto aqui. Né? Depois de passar dos métodos de representação reduzida, eu vou para os genomas completos. Como eu mencionei antes, hoje em dia nós podemos sequenciar genomas completos, e quando eu digo genomas completos, não é simplesmente fazer um sequenciamento de genoma que vai gerar alguma sequência ao longo do genoma todo, mas é fazer a montagem do genoma, a montagem de cada cromossomo, de forma com que a gente saiba exatamente qual é a estrutura genômica do início ao fim. É claro que completar um genoma é praticamente impossível. As regiões centroméricas e teloméricas, né, que são altamente repetitivas, ainda é um grande desafio, porém, né, dependendo da complexidade de cada genoma, a gente já pode chegar no número, quase o mesmo número de cromossomos que o número de sequências montadas ao final desse processo. Essas análises genômicas de preguiça, elas começaram com a seguinte motivação, né? Aqui eu estou voltando para aquela figura que eu mostrei para vocês, no final do Pleistoceno, os humanos lutando aqui, isso aqui é uma preguiça gigante, né? Acho que todos já ouviram falar, já viram imagens de preguiças gigantes, porém, a gente sabe que elas não existem mais. O que nós temos hoje em dia são 2 tipos de preguiça. Mas esse era um grupo muito diverso. Era um grupo que tinha, acredita-se, ao menos 100 gêneros de espécies que eram de grande porte ou gigante. A grande maioria terrestre. Essas espécies foram todas dizimadas por diferentes motivos,
e até o final, ou pouco após o final do Pleistoceno, quando as últimas espécies de preguiças gigantes foram extintas. As únicas duas linhagens que sobraram são aquelas que a gente conhece hoje, as de 2 dedos, a Colepus, e a de 3 dedos, Bradipus. Como a gente pode ver nessa árvore filogenética, que não é a árvore final de preguiça, porque, como todas são extintas, há muita controvérsia na filogenia, o que aconteceu é que essas preguiças elas são tão parecidas, assim, superficialmente falando, que elas sofreram um processo de evolução convergente. Ambas linhagens elas se adaptaram ao modo de vida suspenso em árvores. Essa adaptação em paralelo e independente é algo que fascina cientistas trabalhando com evolução, trabalhando com zoologia, principalmente com mamíferos. Né? Uma evolução, uma convergência tão dramática entre duas linhagens que tem pelo menos 30 milhões de anos de separação. As espécies de Bradipus, ou a preguiça de 3 dedos, né, são 4 espécies reconhecidas, né, eu vou deixar isso claro porque a gente, na verdade, tem pouco conhecimento sobre algumas delas, tá? Mas são 4 espécies e a de maior distribuição, você vê que é a Bradipus variegatus, que vem da Mata Atlântica, passando pela Amazônia e chega até a América Central, acho que o sul do México. E tem as espécies, a espécie típica da Mata Atlântica, Torquatus, que é ameaçada, e a Pigmeus, eu já vou falar sobre elas. Existem 2 espécies reconhecidas das preguiças de 2 dedos ou Colepus. As de 3 dedos, 2 são reconhecidas como ameaçadas, né, ou já temos bastante evidências de que as populações são bastante reduzidas, e também a variabilidade genética, e 2 delas não. Porém, ainda o número de estudos é muito baixo e essa distribuição tão ampla aqui sugere, a princípio, que, a não ser que ela tenha uma capacidade de dispersão muito ampla e essa conectividade seja realmente presente, é bem possível que exista mais estruturação do que reconhecido hoje em dia. Mas tem muito poucos estudos moleculares envolvendo preguiças no geral. E esses estudos são ainda menos frequentes nas preguiças de 2 dedos. Né? A gente decidiu, então, motivado principalmente pela questão da convergência, fazer como um boost na genômica das preguiças e sequenciar um genoma de alta qualidade. Né? A Marcela Uliano, que também é brasileira, veio fazer um pós-doc aqui comigo, ela entrou nesse projeto e a gente se juntou a um grande projeto mundial que chama Vertebrate Genome Project. Esse projeto, o VGP, ele tem como intuito sequenciar genomas Platinum de todos os vertebrados. Né? Esse é um intuito a longo prazo, mas ele começou com um genoma por linhagem ou por ordem. Esses genomas Platinum são genomas que deveriam ser nível cromossômico, com uma acurácia muito alta, próxima de 100%, presença mínima de gaps, né, ou regiões que a gente não sabe o conteúdo nucleotídico, e também com os cromossomos distintos, ou seja, organismos diploides, né, que tem 2 cromossomos, tem um par, né, ou 2 cópias de cromossomos de cada tipo, a gente faz a distinção desses 2 cromossomos homólogos. Para isso, a gente usa tecnologias de ponta de genômica, né, e isso está sempre sendo atualizado de acordo com as novas tecnologias. Então, pelo menos 4 tecnologias são utilizadas, e eles desenvolvem um pipeline de bioinformática para fazer a montagem do genoma, que é altamente complexo. Nós estamos falando de bilhões de pares de base que têm que ser montados na ordem correta e com os nucleotídeos exatamente como eles são biologicamente apresentados. Nós geramos dados de 4 tecnologias para o genoma do Colepus de Dactylus, ou seja, a preguiça de 2 dedos, que é a menos estudada de todas. E até agora, no último ponto que nós chegamos, esse genoma está em curadoria, nós conseguimos reduzir o genoma a 281 pedaços, ou seja, sequências. Tá? Muito provavelmente,
esse indivíduo, embora a gente não saiba exatamente o cariótipo, ele deve ter cerca de 30 cromossomos, né? A Marta Schwartmann, que está aí, que eu vi, ela deve saber muito melhor do que eu, porque ela estuda cariótipos de mamíferos, inclusive dos colepos. Bom, nós também estamos participando de montagem de genomas Platinum de outras espécies neotropicais pelo VDP, né, com foco mesmo de tentar aumentar a representatividade de espécies neotropicais nos bancos de dados, né, nas análises evolutivas mundiais. Quanto mais a gente souber, né, sobre as espécies presentes aqui, e principalmente o grupo de xenartros, né, que são os tamanduás, as preguiças e os tatus, que é o único grupo endêmico da América do Sul, né, o único grupo de mamíferos placentários endêmicos da América do Sul, mais a gente vai conhecer da história, da própria história geológica, biológica, de formação do nosso continente, né, da nossa parte do continente. Então, com todos esses exemplos que eu dei, eu teria muito mais, né? Mas a gente não tem tempo para falar, mas eu estou feliz em receber as perguntas. Eu queria fazer algumas reflexões finais sobre a aplicação de genômica à conservação e a estudos de organismos não modelo em geral. Alô? Eu estou ouvindo alguém falando aqui, não sei? Não, está tudo bem. O banco de dados de sequência, né, ou vários bancos de dados que existem públicos, eles têm uma representação de espécies enviesada, né? Então, a gente sempre, quando se trata de organismos não modelo, principalmente organismos ameaçados de regiões tropicais, nós sabemos que eles são pouco representados nos bancos de dados. Então, quando usamos esses bancos de dados como referência, isso pode enviesar análises e enviesar também as conclusões que nós geramos em relação às nossas análises. Por isso é importante considerar isso e considerar sempre como um primeiro passo aumentar a representatividade do banco de dados de sequência, dependendo das perguntas que temos, né? Então, se temos uma análise como objetivo, uma análise de monitoramento das espécies, nós temos que saber que todas as espécies que queremos monitorar estão representadas no banco de dados. Bom, ainda há poucos genomas de alta qualidade para vertebrados em geral, na verdade para invertebrados também, para plantas, tem poucos genomas de alta qualidade disponíveis. O foco é sempre nos organismos modelos, né? Tem vários projetos mundiais, iniciativas mundiais, como o VDP, como o Earth Biogenome Project, que estão buscando aumentar essa representatividade em todos os grupos taxonômicos e gerar dados de alta qualidade. Quanto maior a qualidade dos dados que a gente gerar, e isso aqui eu venho para a questão 3, melhor vai ser as nossas análises e mais fáceis vão ser essas análises, porque a parte bioinformática, que é complexa, ela se simplifica muito quando os dados são de alta qualidade. A tecnologia muda rapidamente. E nós temos que sempre estar à frente dessa tecnologia se nós queremos tirar o melhor dela, né? Porque a tecnologia muda, os custos abaixam e a gente sempre tem que estar tentando se adaptar a isso. E principalmente na questão da biodiversidade, onde o dinheiro é reduzido em todo o mundo, inclusive na Alemanha, né? Tem muito menos dinheiro para a biodiversidade do que para a área médica, né? A gente sempre tem que ser mais criativo, se adaptar e estar à frente da tecnologia para tentar tirar o melhor dela no menor custo possível. Bom, aqui em quarto nós temos a questão de que algumas perguntas pontuais elas não precisam necessariamente da genômica para serem respondidas. Então, nem tudo em conservação você vai precisar de uma tecnologia de ponta. Porém, gerar dados que vão te confirmar que essa tecnologia toda não é necessária, é sempre importante, e isso cria evidência de que tudo bem, você pode usar uma metodologia mais simples, um ensaio mais simples para responder a sua pergunta. Como 5, nós temos aqui a coleção de amostras representativas, né, tem se tornado um novo problema em estudos de genômica. Como eu mencionei antes, existem diferentes iniciativas de projetos mundiais tentando aumentar a representatividade das espécies nos bancos de dados de sequências,
Só que é muito difícil ter acesso a muitas dessas amostras, por diferentes motivos, mas principalmente porque muitas dessas amostras vêm de países com a biodiversidade extremamente alta, mas que têm poucos recursos para dar acesso a todas essas amostras, para fazer todo o processo de coleta de amostras de forma que elas possam ser utilizadas da melhor forma possível para a genômica, né, com tecidos bem mantidos, de alta qualidade, que vão ser preservados ao longo do tempo. Um genoma completo, ele ainda é caro. E muitas vezes, quando se estuda uma espécie, muitos pesquisadores, principalmente no Brasil, em países em desenvolvimento em geral, eles têm essa escolha, né? Eles têm que fazer a escolha com o dinheiro que eles têm, se eles vão partir para uma técnica cara, mas que vai gerar dados que vão ser uma adição permanente a um banco de dados, né? Uma adição que vai ser utilizada a longo prazo, ou se eles vão fazer um estudo que não vai gerar dados de uma qualidade tão alta, mas que vai responder a pergunta deles de agora de uma forma mais abrangente. Então, sempre tem essa questão. É sempre uma questão para todos, né, mas principalmente quando a gente tem limitação de recursos. Então, é algo a se considerar se é importante fazer um genoma ou utilizar mais recursos para gerar dados de maior qualidade que vão ser mais úteis a longo prazo. E, finalmente, eu queria só confirmar aqui, dizer para vocês que essa parte da genômica, ela é só um pequeno pedaço, uma metodologia, uma parte científica, que é uma parte importante, porém não primordial, da biologia da conservação. Ela pode ser usada, sim, para acumular dados de forma mais rápida, para ajudar a gerar evidências, né, para ajudar a gerar razões para que as ações sejam feitas, né, mas que a gente precisa de todas essas áreas, e principalmente das áreas sociais, que hoje em dia, né, estão sendo deixadas de lado ou menosprezadas, mas são muito importantes quando se pensa em ações de conservação. E eu queria agradecer, então, não vou agradecer a todos aqui, mas os nomes estão aí, a todos os colaboradores, né? Nós que trabalhamos com os métodos, com o desenvolvimento de métodos, temos dos nossos colaboradores para a gente conseguir acesso às amostras, para conseguir os projetos mais interessantes. E também queria agradecer muito ao pessoal de campo, pessoal que vai para campo, que coleta. Eles são, para mim, os verdadeiros heróis hoje em dia da ciência, porque é uma parte muito difícil, né, que tem poucos recursos, e são pessoas que estão ficando cada vez mais escassas e são muito importantes para a gente. Como eu falei, a parte de coleta de amostras, de gerar uma coleção representativa de amostras, vai ser o próximo bottleneck da genômica, né? Muito provavelmente, isso é só a minha predição. E esse tipo de cientista de campo, também o taxonomista, né? Esses que realmente trabalham diretamente com as espécies, com as populações, eles são extremamente importantes e tem que ser dado o devido valor. Muito obrigado, Camila. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos aqui um punhado de perguntas, não sei se vai ser possível fazer todas, mas vamos começar aí. Uma pergunta do Tomás, né? Pensando na flora e fauna endêmica aqui do Brasil, que estão fazendo genomas que são públicos, né? E esses genomas podem ter alguns genes com aplicação biotecnológica. Como é que você vê a disponibilização desses dados? Bom, hoje em dia, eu não sei se vocês já ouviram falar do protocolo de Nagoya. Eu não tenho certeza se o Brasil é signatário agora do protocolo. Então, praticamente, bom, primeiro de tudo, nenhum país, teoricamente, precisa se preocupar, pelo menos não na ciência pública, né, que as espécies dos últimos anos, eu não sei a partir de que ano, né, que elas vão ser apropriadas por outros países, né, a não ser que, enfim, não é que seja impossível,
porém, no protocolo de Nagoya existe uma tentativa de proteger os países que têm, que praticamente têm as espécies, né, nativas, e que não necessariamente vão conseguir fazer a parte de pesquisa a curto prazo, mas que podem fazer sim através de colaboração com outros países, mas que a participação do país em si é obrigatória de acordo com o protocolo de Nagoya. Então, essa sim. Parte dos genomas, e os genomas, pelo menos todos os projetos que eu conheço, e mais, eles estão deixando absolutamente tudo público, e não só ao fim do projeto, mas também ao longo do projeto. Então, nos projetos como o VGP, por exemplo, eles deixam todos os dados gerados, são deixados de forma pública imediatamente através do NCBI e do GenBank. Com exceção dos Estados Unidos e alguns 2 ou 3 países que não assinaram, né? Todos têm que reconhecer a prioridade do país da biodiversidade de origem. Então, tem que ter um contrato de repartição de benefícios, né? Então, isso é obrigatório pelo protocolo de Nagoya. Bem, tem mais uma pergunta aqui, mais técnica, aqui da Daniela Amaral perguntando sobre a diferença entre eDNA e iDNA. Ah, tá. Na verdade, assim, são conceitos bastante plásticos, né? O eDNA, que seria Environmental DNA, é DNA ambiental. Qualquer coisa que você retira do ambiente, você poderia chamar de DNA ambiental. Normalmente, isso quer dizer quando você pega amostra de água, de solo, de qualquer coisa do ambiente que não venha diretamente de um organismo. Mas teoricamente, você também poderia falar que pegar a DNA diretamente de um organismo também é uma amostra ambiental, desde que ele esteja no meio ambiente. Então, é um conceito bastante plástico, tá? Mas, a princípio, a gente limita isso a solo, água, até ar, seria DNA ambiental. O iDNA, que seria o DNA derivado de invertebrados, é quando você tenta tirar traços de DNA presentes dentro de um invertebrado. No caso do uso mais comum do iDNA, a identificação de DNA de vertebrados dentro de invertebrados. Então, normalmente são invertebrados que se alimentam de matéria orgânica de vertebrados. Mas poderia ser de plantas, por exemplo, né? E não deixaria de ser iDNA. Mas esse é o uso mais comum da palavra. Mas você pode botar tudo como o iDNA, aquele guarda-chuva mais amplo, e o iDNA como só, né, um pequeno braço dele. Uma outra pergunta aqui do Tiago Fossi é sobre se você conhece o uso de proteômica ou Zoom-S para identificação de espécies. Você poderia falar um pouco sobre isso? Na verdade, não conheço a fundo. Eu sei que existe, existe a utilização de proteômica para isso, né? Então, e principalmente, aí também depende do tipo de material. Se for DNA ou amostra ambiental, né? Então, proteínas que permaneceram ali conservadas e que, teoricamente, através da proteômica, você poderia identificar de qual espécie é, mas eu não sei detalhes técnicos sobre isso, infelizmente. Bem, tem uma menina também, a Juliana Alvarenga, ela Ventura, querendo entender um pouquinho como é feito o genoma, se é um indivíduo, são vários indivíduos. Boa pergunta. Então, o genoma é complexo, né? Normalmente. Um genoma de um vertebrado, de uma planta, né? Normalmente são genomas grandes, com vários cromossomos. Às vezes você tem o nível de ploidia, né? Cópias de cromossomos é ainda maior do que 2, mas normalmente a gente trata de organismos diploides. Então você já tem 2 cópias de cada cromossomo. Essas 2 cópias dos cromossomos, imagina que elas estão juntas, assim, nas sequências, tudo misturado. E você já tem que fazer como um consenso delas duas ou tentar diferenciar essas 2 cópias. As minhas crianças chegaram aqui, espero que não esteja muito barulho. Então, isso já aumenta o grau de complexidade, porque cada cromossomo ele é como se fosse uma amostragem da população, né? Um cromossomo veio de um indivíduo, o outro cromossomo veio de outro indivíduo. Se você junta vários indivíduos,
você está aumentando a complexidade e a cópia de cromossomos que você está tentando sequenciar. A única, vamos dizer, exceção para isso é se você tem clones perfeitos, onde cada cromossomo é idêntico. Aí sim, você não aumenta a complexidade do genoma, mas talvez você precise disso para aumentar a quantidade de DNA presente ali para sequenciar o genoma. Mas o ideal, de forma geral, como regra geral, é sequenciar de um indivíduo só. Isso eu não estou falando bactéria, tá? Eu não estou falando organismos unicelulares, organismos multicelulares. Uma última pergunta para a gente fechar aqui, do Júlio Alvarenga, ele está perguntando também sobre o iDNA, né? Se é material do inseto, não está digerido, não tem risco de ter algum tipo de alteração ou atrapalhar a análise? Sim, o DNA normalmente ele vai estar degradado, né? Ele vai estar quebrado, fragmentado em pedaços pequenos, e é por isso que nós focamos em regiões muito pequenas do genoma. Então, esperando que essas regiões pequenas do genoma estejam conservadas, e nós focamos não só nisso, mas muito comumente no DNA mitocondrial. A mitocôndria, sendo essa organela que tem o genoma e está em cópias múltiplas dentro da célula, é um DNA que permanece um pouco mais conservado. Então, assim, de acordo com a nossa experiência, normalmente, pelo menos pedaços pequenos da mitocôndria permanecem mesmo numa amostra digerida. Agora, pode ser que para determinadas espécies exista um grau de degradação maior. Isso é algo que a gente não tem um controle completo sobre o que acontece, né, dentro de cada organismo em relação à digestão do DNA. Muito obrigado, Camila, foi sensacional, acho que o pessoal gostou muito, né? Se pudesse a gente ficava aqui o tempo inteiro, né? Então, obrigado pela sua participação, você está aí na Alemanha e te cuida aí, tá? Obrigada a vocês. Tá bom, tchau. A gente se vê então uma hora.